Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo nós vamos entender sobre nulos dentro do SQL. Nós já aprendemos aqui no canal. Se você chegou agora, saiba que essa aula aqui é de um curso totalmente gratuito de SQL, então eu te convido a ver as outras aulas para ficar por dentro aqui das nossas bases, como se conectar se você for iniciante. Precisa estar para essa aula aqui, assistir as outras aulas, porque a gente vai focar aqui em entender como que funciona aqui o nulo no SQL, como tratar um valor nulo, quando a gente deve usar as funções para nulos. Então a gente vai ver aqui as principais funções de nulo que nós temos no SQL. O nulo, ele é a ausência de valor. Nós representamos a ausência de valor com o nulo. Para deixar mais claro aqui, né, eu vou dar um select numa tabela que ficou muito claro, se você está acompanhando aqui, né? Nessa tabela de endereços que nós temos, o select all from saleslt.address. Essa tabela fica muito claro aqui com essa coluna de endereço 1, endereço 2. Então aqui nós tínhamos meio que uma coluna onde a pessoa podia colocar, né, um complemento para o seu endereço, como é o caso aqui, ó, ele mora nessa rua, nesse número, mas na suíte e tal. Ou seja, nem sempre a gente vai ter o valor no address line 2. Então, para representar a ausência dentro das tabelas, se usa o null. Então, sempre que a gente vê null, a gente sabe, não tem valor. Tá, Rona, mas por que é importante? Isso é meio óbvio. O importante aqui é entender que o nulo, ele é predominante, tá? Como assim, Ronan? Olha só que interessante, tá? Isso aqui é muito interessante mesmo. Se eu vim aqui e fazer o seguinte, ó, select 1 mais 2, ele funciona, 3, né? Agora, se eu fazer 1 mais 2 mais null, né? Então, o null, basta escrever null, que ele já entende que aquilo é nulo, tá? Se eu der esse select aqui, ó, tudo vira null. Então, o null, ele é predominante, sempre fica tudo null quando se tem null, tá bom? Então, isso aqui é importante, por quê? Porque, às vezes, você pode ter uma tabela... vou pegar uma outra aqui, olha que legal a gente ter exemplos, né? Ó, vou pegar uma outra aqui de product, por exemplo, onde nós temos diversas informações sobre o produto, certo? Vamos supor que eu tivesse aqui um tamanho e um peso, e eu quisesse, sei lá, multiplicar o tamanho pelo peso, quisesse montar um cálculo, né? Se eu multiplicasse o tamanho de um produto que não tem o peso, ou seja, fosse nulo, por exemplo, tá aqui, ó, vamos supor que fosse null, tá? Na hora que eu multiplicasse 58 por nulo, isso ia dar null. Só que eu tenho o size, concorda? Então, às vezes, nós temos que tomar cuidado, porque se eu tentar fazer cálculos com valor numérico e usar o null, o que vai acontecer? Vai virar null e às vezes não é o que eu quero. Então, vamos supor aqui, então, que eu queira falar o seguinte para o SQL. Quando for nulo, eu quero trocar por 0. Por quê? Basicamente, eu quero falar para o SQL aqui, assim, ó, se for nulo, coloca 0, porque daí, ou coloca 1, né, na multiplicação, às vezes a gente tá multiplicando, é melhor colocar 1, né, se colocar 0 vai zerar tudo. Então, se for null, coloca 0, para ele somar 1 com 2 com 0, né, e não me retornar nulo. Para isso, entra aqui a nossa primeira função, tá? Então a gente já sabe que é função, tem uma aula de funções no canal, tem uma aula sobre tipos de dados no canal, e agora nós vamos entender como usar uma função para o tipo de dado nulo, que é simplesmente a função, eu tenho diversas, tá? A primeira que eu vou mostrar aqui é a coalescer, tá? Por que eu tô ensinando uma que não é tão comum primeiro, né? Para quem é iniciante talvez não conheça, porque é uma das mais fantásticas para nulo. O que faz a função coalescer? Coalescer. A função coalescer, ela faz o seguinte, me passe diversos parâmetros e eu te retorno o primeiro não nulo. Então essa função aqui é muito legal mesmo, foi uma das, quando eu aprendi no SQL, eu usei bastante, tá? Porque ela é legal justamente para quando eu tenho diversos valores e eu quero trazer aquele que não é nulo. Como assim, Ronan? Vamos supor que nessa tabelinha aqui, ó, de endereços, eu quero trazer o endereço 2, se não tiver o endereço 2, aí sim eu quero trazer o endereço 1. Olha só que legal. Então eu vou escrever select all aqui, ou melhor, vou colocar aqui, ó, address ID, address line 1, address line 2, e vou montar isso que eu falei para vocês, ó, coalescer.
Opa, escrevi errado. Coalice. Faz o seguinte, Coalice, me passe o parâmetro, outro, e eu vou te trazer o primeiro não nulo. Beleza, então tenta primeiro pegar o address line 1, o address line 2. Se isso aqui for nulo, tente pegar o próximo, entendeu? Então, ó, tente pegar o próximo. Opa, aqui eu coloquei errado, né? Ó, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, beleza. Então o Coalice aqui, que ele vai fazer pra mim, ó, quando eu der um F5 aqui, ele rodou tudo pra mim. Basicamente ele trouxe pra mim o address ID 1, 2, e aqui eu falei o seguinte, se esse for nulo, traga esse. E aqui, ó, se eu for lá, ó, no floor set, olha que interessante. Aqui qual que ele pegou? Ele tentou pegar o address line 2, era nulo, trouxe o address line 1. Já nesse caso aqui, primeiro, né, ó, dá pra ver lá em cima aqui, ó, no address line 2. Ele vê, isso é nulo? Não. Então pega e traz ele e pronto. Por que isso é tão legal? Porque eu podia ter mais informações aqui. Quer ver, ó? Eu posso colocar que se não tiver o 2 e nem o 1, eu quero escrever não tem endereço cadastrado. Ou seja, se não achar no endereço 2, não achar nada também no endereço 1, ele vai nesse aqui. Ou seja, ele fala, esse é nulo? Se sim, pega esse. Esse é nulo? Se sim, pega esse. Então eu posso passar uma lista de colunas, uma lista de valores, como é o caso aqui, e ainda posso inserir na mão se for necessário. Não tem endereço cadastrado. Aqui nessa tabela é obrigatório ter endereço, tá? Então eu não consigo mostrar para vocês esse caso que eu acabei de falar, né? De não ter o endereço 1. No meu caso aqui dessa tabela, eu sei que sempre vai ter. Mas vamos supor, né? Ó, vou colocar um null aqui só para demonstrar que a função funciona dessa maneira, tá? Ó, se eu rodar aqui então essa consulta, olha só. Ele tentou pegar esse, depois tentou pegar a palavra null, que é nulo, e aí, então, como esse era nulo, ele foi pro terceiro e pegou não tem endereço cadastrado, tá vendo? Então, Coalice aqui, a primeira função, acho que é a mais legal de vocês aprenderem é ela para lidar com nulos. Então, eu posso, por exemplo, né, como eu havia dito para vocês, vir aqui e escrever assim, ó, nesse select que deu tudo nulo aqui, lembra que eu fiz 1 mais 2 mais null? Posso colocar assim, Coalice null 0. O que vai acontecer aqui, ó? F5, ele fez o seguinte, ele pegou, viu que esse era nulo, falou, tá, então pega o próximo, pegou, viu que não era nulo, pegou esse 0, retornou esse 0, e aí fez 1 mais 2 mais 0, que é igual a 3, tudo certo, lidamos aqui com o nosso nulo, tá bom? Então, muito legal isso aqui, essa foi a primeira função, mas nós temos outras que é mais utilizadas no dia a dia. Então vamos aprender elas aqui, ó, já. Vou escrever o próximo select aqui para vocês, que é a isNull. A isNull basicamente veja se isso é nulo, se não, se for, traga o que estiver ao lado. Ou seja, é uma Coalice, só que de um parâmetro só. Por isso que eu gosto mais da Coalice, porque já é uma função que vocês aprendem, vai ficar na cabeça de vocês e vocês podem usar para diversos casos. Mas a isNull, ela é uma forma mais simples de ler, né? E a maioria das pessoas conhecem, porque isNull, o nome já fala, né? É nulo. Então, por exemplo, ó, aqui no caso dessa função aqui, eu tenho o Coalice, certo? Então eu peguei o address ID, o address line 1, address line 2. O que eu podia colocar aqui, ó? Eu podia colocar, se for nulo o address line 2, olha só como fica fácil a leitura. Se for nulo o address line 2, escreva não tem endereço 2. Ou só tem endereço 1, né? Olha só, quando eu rodar essa consulta aqui, ele trouxe não tem endereço 2. Aí nesse caso aqui ele trouxe, né, o endereço 2. Por quê? Ele vê, isso é nulo? Então pegue e escreva não tem endereço 2. Então o isNull é um Coalice, é a mesma ideia, se esse for nulo, ele vai pegar esse, tá? Então a ideia dele é só facilitar a leitura, que o Coalice aqui não fica tão legível igual o isNull, mas eu ainda uso mais o Coalice, tá bom? Bom, essas aqui são as principais, tá? Agora a gente tem um caso especial. Qual que é o caso especial? Quando eu quero saber se um valor é X e transformar ele em nulo. Como assim, Ronan? Bom, vamos supor que na minha tabela, fizeram errado a minha tabela, e aí, toda vez que alguém preencher não tem endereço, quer dizer que eu quero representar nulo. Ou seja, o oposto. Eu quero que na minha tabela,
quando estiver escrito não tem endereço, eu quero pegar esse valor e limpar, transformar em nulo. Para isso, nós temos o nullIf, né? O nullIf. O que é o nullIf? O nullIf é assim, ó. Eu vou transformar em nulo se esse valor for igual a esse. Não entendi ainda. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, o address line 1, ó, vamos usar o address line 1. Address line 1. Eu vou falar o seguinte, eu quero transformar em nulo se o address line 1 for igual a esse texto aqui, ó. Vai ficar muito claro. Aliás, vou pegar a linha 1 para ficar mais claro ainda, tá? Ó, a linha 1 aqui, ó. Se for igual a isso. O que eu tô demonstrando aqui, tá? É o seguinte, eu tô falando o seguinte, ó. Transforme em nulo se esse valor for igual a esse, tá? Então, em muitos casos, como eu disse para você, às vezes você armazenou na sua tabela não, a palavra não, e você quer pegar a palavra não e transformar em nulo. Então, você pode usar o nullIf. NullIf, tal valor for igual a não, vai virar nulo. Então, nullIf, se o address line for igual a isso, vai virar nulo. Vou dar um F5 aqui, opa, um F5 em tudo aqui. Olha só o que nós temos. Null. Por que tá null aqui? Porque a cláusula é, se o address line for igual a isso, coloque null. Vamos deixar mais claro aqui com valor simples, sem usar coluna, ó. NullIf, se 1 for igual a 1. Então, esse é igual a esse, se sim, ele vai colocar nulo. Então, nós temos uma coluna de nulos aqui, porque se esse valor for igual a esse, isso me retorna nulo. Quando que eu uso isso? Novamente, quando eu quero trocar um valor por nulo em determinados casos. Se escreveu não, alguns cálculos matemáticos você quer transformar em nulo se for zero para zerar toda a conta, não sei, tá? Aí vocês têm que ter criatividade futuramente na criação das consultas aí de vocês, tá bom? Bom, galera, espero que tenha ficado claro a ideia aqui, tanto de transformar um valor em nulo, né, para poder usar isso num cálculo, como é o caso do nullIf aqui, trocar uma palavra por nulo, e assim por diante. E também como tratar nulos, né? Quando eu tiver um nulo e quiser usar ele num cálculo, quiser trocar uma palavra por outra, quiser pegar entre várias colunas a primeira não nula, uso aqui o Coalesce. Então essas funções eu tenho certeza que você vai usar aí no seu dia a dia, tá? Pode confiar em mim que nulo sempre vai estar presente e agora você já sabe lidar com ele, sabe que se somar, subtrair, dividir, vai dar nulo, então tomem cuidado aí no dia a dia de vocês, beleza? Lembrando, esse curso aqui é totalmente gratuito, eu preciso da sua ajuda, deixe seu like, comenta aqui, deixe seu feedback sobre o vídeo que você quer ver aqui no curso, ajude a compartilhar, levando esse conteúdo mais longe, se possível me siga no Instagram, @Ronavico, o link tá aqui na descrição, e se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra abacaxi, pra eu saber que você assistiu até o final, só comenta aí no meio do seu feedback, a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo, valeu e se inscreve!